Eu quero só deixar aqui registrado o que irá acontecer. Em 2015, quando ocupamos a presidência dessa casa, foi feito um evento aqui no dia 20 de março, do cinquentenário de Várzea Paulista. E nós fizemos um convite a todos os ex-presidentes da Câmara e demais vereadores para fazer parte. Nesse evento não veio alguns ex-presidentes, e um deles é o Clemente Manuel de Almeida. Ele tinha já um compromisso agendado antes, me avisou. Nós temos mais alguns que não pôde vir, tem alguns que já faleceram e não mandou ninguém da família, e nós estamos aqui com uma plaquinha de comemoração do cinquentenário para entregar. E hoje fiz o convite para o Clemente, ele veio aqui para receber essa homenagem. Eu sei que é uma sessão ordinária, nós pedindo para o senhor e para os demais vereadores uma quebra do protocolo e do regimento interno para que nós fizéssemos essa homenagem para o Clemente. Eu convido o Clemente para vir até aqui à frente, receber essa homenagem. Depois nós vamos fazer uma foto com os vereadores. Aí você faz 5 minutos. Mais um título, hein, cara? Tomar cuidado para não ficar chato. Ô, Clemente, tem vereador aqui que está com saudade de ver você fazer um discurso. Se você quiser tomar a tribuna e... 5 minutos. Obrigado. Tá ligado, né? Senhor presidente, doutor Eliseu, distinta mesa, Giba, Chico, Mauro, Valdecir, o líder do prefeito, Emerson Afonso, o Alex, amigo Alex Nunes, é um prazer vê-lo aqui, parece que agora por um bom tempo, né? O meu filho adotivo, o Elton, o Hulk, que é um milagre, né? Que está aqui, e o Robertinho. Feliz por duas coisas. Primeiro que o convite foi feito e para mim é um flash muito grande. Vocês não imaginam o que passa pela minha cabeça quando eu chego nessa casa. Eu fui da quarta legislatura, 1976, João Cana era o vereador mais votado do nosso partido na época, Flavinho ainda não estava jogando bola ainda, Flavinho ainda era o goleiro bom, né? Senhores aí da assistência, um abraço a todos aí, e dizer para vocês que realmente é um flash que passa. Nós assumimos aqui em 76 já fui eleito presidente, 9 vereadores sem nenhum conhecimento de nada, né, João? 9 vereadores novos, nenhum reeleito. Então nós ficamos assim à deriva, né? E ainda toda a assessoria, é que nós aproveitamos aqui a Câmara, que tinha o Mingo, Irani, a turma mais antiga, que nos deu assistência, porque nós não sabíamos nada. Nem o nosso papel aqui. Primeira vez que eu ocupei a tribuna aqui, me deu um branco, eu fiquei 2 minutos aqui sem saber o que falava, sabe? Eu não sabia falar, né? E, na verdade, aquilo foi acontecendo, e a vida da gente aconteceu. Então, estar aqui hoje, depois de tanto tempo, assumindo de novo a tribuna de uma Câmara, né? Para bater um papo com vocês e receber uma homenagem. Mauro falou, você tem muitas. Verdade, a gente ganha bastante. Mas todo político, ele nunca tem limite para elogios e para homenagem, né? Sempre é pouco. Porque o trabalho de político, para quem não conhece, acha que isso aqui é muito fácil. Que isso aqui é muito tranquilo. Isso aqui não é.
A gente sabe que não é. Nós apanhamos muito aqui, e apanhamos num tempo que Várzea não tinha dinheiro, não tinha asfalto, não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha ginásio, não tinha água, não tinha nada. Isso sim é apanhar. É sair de casa e tomar uma panelada na cabeça de mulher, porque fazia 3, 4 dias que não tinha água em casa. Isso é difícil. Mas ainda continua assim. Ainda acho que o primeiro que toma cacete na rua são vocês. Vocês estão próximos do povo, vocês estão na comunidade, vocês estão sofrendo o que o povo está sofrendo. Só que vocês não têm o poder de resolver. Vocês têm que pedir para que seja resolvido. E isso é complicado. Isso é complicado, né? Então a gente sabe o que é isso muito bem. Eu fiquei aqui na Câmara 6 anos, né? Porque prorrogaram o mandato. Por 2 anos, nós tivemos um privilégio aí de ficarmos mais 2 anos, do qual eu voltei a ser presidente nesses últimos 2 anos. Depois a nossa vida foi para frente, prefeito, deputado, essas coisas todas. Mas a missão mais difícil de todas que eu enfrentei até hoje foi aqui na Câmara. A Câmara era lotada, a gente apanhava aqui, o João sabe disso, né? Porque o pessoal invadia, porque não tinha nada, não tinha água, não tinha coisa nenhuma na Várzea. Várzea era realmente um bairro que tinha acabado de ser emancipado, né? E que, por azar do destino, não foi beneficiado pela cidade-mãe, e ficou realmente com um negócio para se começar. É um pai com vários filhos e que não ganha nem salário mínimo para sustentar todos. Então, essa foi a nossa vida. Mas cada um tem a sua história. Deus escolhe cada um e fala, você vai fazer isso, 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 né? E cada um teve a sua escolha e eu tive a minha. Não me arrependo de nada. Eu falo para todo mundo que eu errei muito. Por inexperiência, né? Às vezes até por dicas erradas, porque quando você está num poder, num cargo, é muita gente dando palpite, muita gente batendo nas costas, muita gente te orientando. E muita gente te orienta errado também, né? A jovialidade também, quando te joga num cargo muito grande, você não está preparado para aquele crescimento, né? Você dá uma tropeçada um pouquinho no seu ego, na sua vaidade, e acaba errando em muitas coisas. Mas eu não me arrependo de nada. Eu acho que eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fiz da maneira que deu para ser feita. No primeiro governo nosso, em 82, o orçamento da cidade era pouco mais de 15 milhões. No último governo, em 2005, que eu saí, o orçamento não chegava a 80 milhões de reais, com a população que vocês conhecem, 100 e cacetada de habitantes, com uma cidade pobre, que era a 8ª arrecadação, a 8ª mais baixa arrecadação do Estado, com muita gente precisando de muita coisa, e que a cidade sem condições de dar esse retorno a eles. Agora eu volto, depois de tanto tempo, lembrando de algumas coisas. Eu quero ser bem breve, mas eu gostaria de não esquecer de algumas coisas. No último governo meu, em 2000 a 2004, eu tinha um pastor, que infelizmente Deus o levou, e ele fazia uma oração para mim toda quinta-feira. Toda quinta-feira, de manhãzinha, estava ali o pastor orando. Aí um dia, acho que eu não estava muito bem, porque naquele tempo eu enfrentava várias pressões, além da cidade não ter recursos e não ter como melhorar os recursos, a gente ainda tinha uma política acirrada naquele tempo, que parava a cidade inteira, parava os ônibus, o pessoal vinha invadia aqui a prefeitura com caminhões de som, era uma briga pesada para você lutar, greve para todo lado, era complicado. E eu falei para o pastor, o senhor tem orado aqui toda quinta-feira? E parece que a coisa não vai, né? Eu me lembro dele até um grande amigo. Ele falou assim, Clemente, coisa está ruim, está difícil. Ele falou assim, agora imagina se eu não viesse orar, como é que estava? Quando eu vi vocês começando aqui a sessão com oração, eu falei lá para os meus amigos, meus ex-companheiros, falei, nós não tínhamos isso naquele tempo, acho que faltou isso, né? Porque se a gente não tiver ainda essa bênção de Deus, nos ensinando, nos empurrando, nos orientando, nos dando calma, nos dando possibilidade de não fugir, de não recuar e de não enfrentar, as coisas realmente não vão, né? Então, é assim que é a vida.
E é assim que é a vida. A gente perde, a gente ganha, a gente faz amigos, faz inimigos. A gente, na vida pública, ela é um montão de coisas, de acontecimentos. Montão. Né? E eu cheguei no ponto mais legal da vida pública. É o ponto que eu falei, agora chega. Esse é o ponto melhor. Eu fiz a minha parte, fiz o que deu para fazer, fiz de coração, errei, acertei, né? Mas nunca por maldade, nunca errei por vingança, nunca tive maldade com ninguém. Errei porque a gente é ser humano, né? Então, quando eu volto aqui hoje nessa Câmara, depois de tanto tempo, onde a gente começou tudo, né? A gente só tem que agradecer. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Mauro. Vou falar para vocês uma coisa. São poucos os vereadores que lembram do passado. E o passado é muito importante. Não existiria hoje se não tivesse passado, né? E o Mauro é um cara que está sempre lembrando do povo passado. Sempre homenageando, sempre trazendo, sempre falando, sempre dando uma... Isso é importante. Eu gosto disso porque a maioria das obras que eu fiz, eu tentava homenagear o passado, o viaduto dos emancipadores. Imagina o que sofreram aqueles emancipadores naquela época, em 64, para tentar se desvincular de Jundiaí, não é? Imagina a luta deles, e de repente ninguém sabe nem quem são. Não, pelo amor de Deus. Então, o gostoso é você homenagear realmente quem passou por aqui e fez, porque cada um dos senhores está deixando uma marquinha. Às vezes com raiva, né, Alex? Às vezes com uma braveza, porque as coisas não acontecem. É normal isso, né? Eu acho que isso aí é salutar. É importante ter o antagônico aqui, porque se não tiver o antagônico, fica tudo dizendo amém e as coisas aí não acontecem mesmo. É importante ter esse antagonismo, essa briga, essa birra. Isso é legal, isso é salutar. Quem ganha é o município. E para encerrar, agradecendo você, Mauro, você nunca esqueceu da gente, demorou 8 anos para receber essa placa, como demorou o título também, né, de cidadão. O título de cidadão tem uma história, acho que dá para a gente contar aqui rapidinho. O professor Rodolfo que me deu o título de cidadão. Ele era vereador, naquele tempo o João Cana também acho que era, o Flávio, não lembro. Foi no final do governo, aí eu apoiei o professor Rodolfo para prefeito, na época que nós perdemos para o PT. E o título de cidadão ficou aprovado aqui, junto com mais 30, mas quando assumiu o PT aqui, eles não quiseram me entregar o título, entregaram para todo mundo e não entregaram o meu. O meu ficou engavetado, e nunca me entregaram o título. Aí o Mauro, quando assumiu a presidência aí, lembrou do título, foi lá na gaveta e tal, está aqui o título, nós vamos fazer essa entrega toda. Aí um dia, eu recebo a notícia que o Hulk tinha me dado um título de cidadão. O que eu fiz? Eu vim aqui na Secretaria da Câmara e falei, alguma coisa está errada. Eu já tenho título de cidadão. Está lá na gaveta, mas eu tenho. Não pode ter 2. Aí que me disseram que parece que tinha sido cancelado aquele, revogaram o decreto, porque acho que por causa do tempo, não sei lá o quê. E aí eu recebi o título dado pelo Hulk, eu agradeço eternamente, mas agradeço o Mauro também, pela sensibilidade de desengavetar, depois de tanto tempo, alguma coisa que era do meu direito e que não foi me dado por uma simples bobeira política, né? Coisa que a gente às vezes erra também faz, mas não deveria fazer para ninguém. Porque hoje nós estamos adversários, amanhã nós estamos juntos, hoje, sabe, hoje um está empurrando, amanhã o outro está sendo empurrado, a vida é assim. Então eu queria finalizar dizendo para você o seguinte, eu estou de fora. Hoje eu estou num partido chamado PFMFA, é o partido da minha família e dos meus amigos. De fora a gente tem um outro sentimento. O sentimento que a gente tem de fora é de que Várzea deu um belo de um salto para o futuro. Muito belo salto. Isso começou depois que nós resolvemos o problema da água. Eu falo sem me gabar, sem nenhuma vaidade de falar isso. Mas essa é a realidade. A gente tinha água de tambor, água de caixa d'água, tambor enferrujado, Campo Limpo fechava o reservatório, não mandava água para nós, o povo vinha, batia em mim, pancada para todo lado, e não tinha como fazer. Sem a água, ninguém acreditava em Várzea. Ninguém.
Nem nós que governávamos, a gente ia falar, que futuro nós vamos ter? O rio não pode tratar água, poço artesiano não dá, Campo Limpo já não tem mais água nem para eles. Aí veio aquela bênção que sempre me vem, até hoje, quando eu estou numa situação difícil, quando está faltando alguma coisa, até dinheiro, porque você sabe que ficar fora da política há 20 anos é difícil, né? E só com salário mínimo de aposentadoria, que ninguém pode acreditar, mas é verdade, né? A gente fez alguma maneira aí de se virar, mas às vezes a coisa fica difícil, aí eu lembro do pastor. Aí eu lembro que alguma coisa vem e alguma coisa acontece e a gente consegue sair, né? Então, naquele tempo, quem que apareceu do nada? Apareceu um governador chamado Mário Covas. Esse, depois do Franco Montoro para a Várzea, esse foi o nosso. Quando alguém falou aí, o Emerson falou, primeiro Deus, Sabesp e Clemente. Eu faria Deus, Mário Covas, Sabesp e Clemente. Contra tudo e contra todos. O deputado federal de Jundiaí chegou a ameaçar sair do partido se ele ajudasse a resolver o problema da água de Várzea. Ameaçou, e ele era influente. Ele era influente. Nós fomos até o Covas, eu, prefeito que está hoje em Campo Limpo, o Luiz, porque ele precisava das duas cidades, ou Várzea de Jundiaí, ou Várzea de Campo Limpo, porque a água a gente não tinha, a gente tinha que pegar de alguém. Fomos lá no gabinete do Covas. Ele, junto com o deputado também, que foi governador, Alberto Goldman, que era um amigo de Várzea. Ligou para o presidente da Sabesp, o presidente da Sabesp veio lá, conversamos, ele falou, mas por que não faz? Porque o deputado de Jundiaí falou que se fizer isso, ele sai do partido, ele rompe com o partido e vai descer o cacete no partido aí. Ele pegou o telefone na nossa frente, aquele tempo, era telefonão mesmo, do gabinete dele, ele ligou para Brasília, falou com a secretária do deputado, chamou o deputado em viva voz, ele falou, estou aqui em viva voz. Por que o senhor não quer água para Várzea? Ele falou, por causa daquele FDP do Clemente. Era um ciúme, porque ele estava no auge da política, uma hora talvez a gente fosse até para Jundiaí, como tinha acontecido, né? Tentado acontecer. Ele falou assim, deputado, eu vou falar uma coisa para o senhor. Primeiro o povo, depois a política. Eu estou com o presidente da Sabesp aqui, com o Clemente, com o Luiz e com o Goldman. Eu vou levar água para a Várzea e a cerimônia do lançamento vai ser lá em Várzea Paulista. Foi o que aconteceu. A partir daí, Várzea deslanchou. Houve uma credibilidade com água, que hoje falta em Jundiaí e não falta em Várzea. Olha, brincadeira, em Jundiaí tem um DAI que é o suprassumo dos DAIs de todas as cidades do interior. Falta lá e não falta aqui. A partir daí começou a vir shopping, a vir isso, a vir McDonald's, a vir não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E hoje nós temos essa Várzea aí, maravilhosa. Veio dinheiro, porque está vindo dinheiro, a arrecadação aumentou de Várzea. Hoje Várzea deve estar para casa dos 400. Olha a diferença, estou falando. Quase 500. De 80 em 2005 para 500. Olha só o pulo que deu, a credibilidade que deu, o avanço que deu. Hoje a gente tem orgulho de morar em Várzea. Orgulho. E eu tenho orgulho desse governo que está aí, desse que passou, do outro. Por quê? Cada um deu o que pôde, cada um fez o que deu para fazer. E isso era a Várzea que eu queria. Tá? Então, eu só queria agradecer, cumprimentar vocês e dizer o seguinte. Eu queria ter também uma Câmara que o professor Rodolfo tem. Eu queria, sabe? Apesar de todos os problemas, é alguém que anda junto, é alguém que tenta lutar junto. Cidade está faltando pouca coisa. A pouca coisa que falta em Várzea é pouca coisa que é problema nacional. Eu recebo, às vezes, de Brasília, a gente que tem transitor aí, às vezes tem algumas informações que vêm. Eu nem passo para cá para não tumultuar e nem quero me meter no governo de ninguém. Só quero ajudar. Mas eu recebo algumas informações e todas as informações que eu recebo cada 6 meses, os 2 maiores problemas de Várzea, saúde e segurança.
Saúde e segurança, saúde e segurança. Vocês devem ter essas coisas aí, vocês devem ter essas informações. Saúde e segurança. E não é um privilégio de várzea. Quase todos os municípios do Brasil é saúde e segurança. Saúde e segurança. Então o que a gente vê? Que dos problemas que nós tínhamos, quando chegamos em várzea, que não tinha 1 metro de asfalto em lugar nenhum, tinha um único posto de saúde que era aqui do estado, tinha 2 escolas estaduais, e mais nada, nem 1 metro de asfalto, nem água para beber, nem um cano de rua de esgoto, de nada. Hoje nós estamos no paraíso. Nós temos que resolver essas 2 coisas. O hospital está saindo. Fazer hospital também é fácil, o duro vai ser tocar, vai precisar ter uma estrutura muito grande para tocar, porque a parte física é simples, né? E a segurança, que é outro problema sério. Vocês estavam falando aqui de segurança, eu estava com o celular ali, estou com o celular, eu olhei, ali no escadão onde eu morava, ali no Primavera, mais uma pessoa foi aí agarrada ali, uma mulher agora, acho que a 3ª que foi agarrada ali. E olha que hora do dia. Não é? Então, segurança é um negócio difícil. É difícil você ter um policial em cada lugar, é difícil ter uma viatura em cada lugar. Então, ela fica meio subjetiva. Por isso que precisa de discussões. Precisa de discussões, precisa todo mundo estar envolvido, precisa todo mundo se empenhar, né? Porque a saúde vai melhorar. Não é? A educação, com certeza, a segurança também, com certeza, eu acho que também pode acontecer. Então, eu estou orgulhoso, não tenho crítica nenhuma a fazer a ninguém, governo nenhum, não é por aí que as coisas acontecem, eu só torço para que continue dando certo. Eu torço por cada um de vocês, porque o futuro de várzea sempre sai da Câmara Municipal, e certamente sairá daqui. E tomara que vocês estejam preparados para fazer essa cidade muito melhor do que ela está hoje. Né? E que eu parabenizo a todos vocês por isso. Viva a Várzea Paulista e obrigado a vocês aí. Clemente, eu queria agradecer a aula que você deu para nós e está convidado para dar mais uma palestra aí quando tiver tempo aí. De verdade, perdoa a emoção, porque no fundo, hoje eu sou um poeta, né? Eu sou um compositor, eu vivo da música, da poesia. E a gente tem uma sensibilidade diferente. Estou ficando velho, estou ficando mais choroso. Mas Várzea me emociona em todos os sentidos. Eu torço por ela e vou torcer a vida inteira, porque é essa cidade que nos acolheu, essa cidade que nos deu condições de ser alguém na vida. Obrigado. Mas eu volto aqui. E sem adversário, sem inimigo, sem nada, hein? Tudo na boa. Borda da Mata, aí. Borda da Mata para a Várzea Paulista. Borda da Mata para a Várzea Paulista. Promega, agora tem 3 vereadores. Se aqui não acontecer aquela falta lá agora vai ter problema. Está certíssimo. Val, líder, não perca se controla, vai. Amém, viu? Viva. Amém. Eu sinto isso, você. Chico, para conversar. Tá? Sucesso aí.